Em debate, com a presença de Marcelo Queiroga, ministro da Saúde de Bolsonaro, na Comissão Temporária do Senado Federal para o Enfrentamento da Pandemia, o senador Marcos Duval fez severas críticas ao abordar o anúncio realizado por Renan Calheiros, relator da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, de que Queiroga passaria a constar oficialmente como investigado. O parlamentar declarou: "Eu queria só aproveitar o tempo que eu tenho para dizer ao ministro para manter a força. Eu também integro a CPI da Covid e estou muito entristecido com a decisão do relator Renan Calheiros. Ministro, o senhor não está sozinho. Nós temos aí um grupo grande de apoio. Eu sei que você está gerenciando uma das maiores crises que o Brasil já vivenciou e ainda agora tem que gerenciar a própria crise da sua carreira, do seu nome. Eu sei que isso envolve um abalo muito grande com a família. Quero agradecer à equipe que está ao seu lado, mantendo este foco em ajudar os brasileiros. Isso vai fazer parte da história e o senhor, como um grande homem e um grande líder, está à frente desta pasta." O ministro Queiroga, por sua vez, frisou os substanciais esforços do governo Bolsonaro para o enfrentamento da pandemia. O ministro aventou: "Há cerca de 90 dias eu assumi a condução da pasta com o objetivo de aprimorar todas as ações que o Ministério da Saúde já executava no enfrentamento à pandemia. Todos sabemos que essa é uma emergência de saúde pública de importância internacional que não afeta somente o Brasil. O nosso país, pelas suas características de país continental e com a heterogeneidade do nosso sistema de saúde, vem sendo fortemente atingido por essa pandemia desde 13 de março de 2020, quando foi assim considerada pela Organização Mundial da Saúde. Nós já adquirimos, através de uma estratégia variada, mais de 630 milhões de doses de vacinas. Essa estratégia se baseou primeiro num acordo de transferência de tecnologia, uma encomenda tecnológica entre o laboratório AstraZeneca e a Fundação Oswaldo Cruz. Esse acordo já foi devidamente firmado e agora, no segundo semestre, nós já podemos produzir vacinas com IFA nacional." Assista. Bom dia a todos. Obrigado, presidente. Eu estou super contemplada com as perguntas que os meus amigos senadores estão fazendo, mas eu queria só aproveitar o tempo que eu tenho e dizer ao ministro para manter força. Eu também integro a CPI da Covid, estou muito entristecido com a decisão do relator e, ministro, o senhor não está sozinho, nós temos aí um grupo grande de apoio. Eu sei que você está gerenciando as maiores crises que o país já vivenciou e ainda agora tem que gerenciar a própria crise, né? Da sua carreira, do seu nome, e eu sei que isso envolve um abalo muito grande com a família, né? E quero agradecer a equipe que está ao seu lado aí, que está do seu lado mantendo esse foco em ajudar os brasileiros. Agora é muito fácil a gente apontar, né? Apontar o dedo, pode fazer isso, por que não faz isso, por que não faz aquilo? A gente sabe da complexidade que é esse momento que a gente está vivendo. O senhor assumiu essa posição, sentou nessa cadeira, mesmo todas essas adversidades. Então, estou aqui para dizer ao senhor que o senhor não está sozinho nessa luta. Essa CPI que nós estamos participando agora é uma CPI parceira, uma CPI amiga, que está aqui para contribuir, para ajudar, para sugerir, não para acusar e condenar. Então, eu aqui falo mais uma vez, como integrante da CPI da Covid, eu estou extremamente entristecido com o que o relator decidiu, mas reafirmo mais uma vez que o senhor não está sozinho e que nós vamos passar por isso, e isso vai fazer parte da história. O senhor, como um grande homem e um grande líder à frente dessa pasta. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Marcos Duval. Eu passo a palavra ao senador Esperidião Amin. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Obrigada por me deixar falar. Perdoe por ter me inscrito tão tarde assim, mas eu venho acompanhando já há um bom tempo essa reunião do dia de hoje. E o que eu gostaria de colocar aqui
para o ministro Queiroga é da minha profunda tristeza, assim, em relação à decisão do relator Renan Calheiros em relação ao nome do ministro como investigado. E eu gostaria aqui de alertar, porque o ministro entrou quando todos os problemas já haviam sido deflagrados em relação à gestão da pandemia e principalmente porque na CPI estamos investigando também, e é um objeto da CPI, os estados e municípios. Então eu fico bastante chateada como as coisas se encaminharam. E aí gostaria de lembrar o ministro, porque às vezes os depoentes ficam nervosos, cansados, ali é difícil, a pressão é muito grande. Então, todas as minhas perguntas, que foi ao ministro Queiroga, aos outros depoentes do governo federal, foi no sentido de alertar para que apontassem pessoas que, na opinião deles, poderiam ter errado. Porque se na CPI forem apurados erros e não os autores dessa má gestão, que for possivelmente apurada, a tendência é que recaia a responsabilidade sobre os titulares das pastas. Então, nesse sentido, eu venho alertando. Eu não opino sobre nada na área de saúde, que eu consigo fazer uma análise dos índices e dentro de um nível de razoabilidade a gente consegue, mas Vossa Excelência, presidente, e outros, e o próprio ministro Queiroga são da área de saúde e eles têm a formação para isso. A minha formação é jurídica, por isso a minha grande preocupação. Eu acho que seria importante o governo federal rever a estratégia jurídica dos depoimentos, a articulação com a bancada governista, com a bancada também independente que quer apurar possíveis erros na gestão dessa pandemia. Então, ministro, reforce a orientação jurídica, preocupe-se com isso, porque quando as perguntas não são direcionadas para aquilo que é objeto da CPI, acontece isso, pode acontecer alguma injustiça. E aí a culpa é nossa. E por não ter traçado uma estratégia jurídica que vá levar aquilo que a CPI busca. Então, muitos governistas ou aqueles que querem apurar, que são independentes, que querem apurar problemas que ocorreram, né, nos estados e municípios também, que não estejam com um viés político e de perseguição, eles ocupam o tempo deles fazendo discursos e falando questões que não vão ajudar na CPI. As perguntas têm que direcionar para a resposta que deve ser a resposta correta. Mas como nós já de antemão sabemos que houve problema de gestão, sim, de prefeitos, de governadores, por mais que não possamos inquirir governadores, mas nós temos os secretários de saúde. Então, apontar erros, apontar as responsabilidades, ministro, é de extrema importância. Só que não foi feito isso na primeira fase da CPI e hoje o senhor se encontra como investigado. Eu quero 15 segundos para qualquer questão que eu possa ajudar juridicamente, mas eu fico muito triste porque eu considero uma injustiça e o senhor nesse momento está sim trabalhando para fazer o melhor. E aqui quero terminar me solidarizando com os parentes das 500 mil vítimas e parabenizar o senhor pelo seu posicionamento firme e aliado à melhor técnica na área de saúde. Muito obrigada, senhor presidente. Não tenho perguntas, estou satisfeita. Essa foi a única forma que eu encontrei de poder ajudar naquilo que é da minha formação e que eu entendo que não está sendo bem conduzido. Muito obrigada. Muito obrigada, senadora Soraya. Senador Confúcio Moura, que preside essa comissão com tanto brilhantismo, os senhores senadores, o senador Esperidião Amin, a quem já antecipadamente
agradeço, e o nosso objetivo é prestar os esclarecimentos à comissão do Senado e, assim sendo, à sociedade brasileira acerca das medidas que estão sendo adotadas no Ministério da Saúde para o enfrentamento à pandemia da Covid-19. Há cerca de 90 dias, eu assumi a condução da pasta e com o objetivo de aprimorar todas as ações que o Ministério da Saúde já executava no enfrentamento à pandemia. Todos sabemos que essa é uma emergência de saúde pública de importância internacional, que não afeta somente o Brasil. O nosso país, pelas suas características de país continental, e com a heterogeneidade do nosso sistema de saúde, ele vem sendo fortemente atingido por essa pandemia desde 13 de março de 2020, quando foi assim considerada pela Organização Mundial de Saúde, né? Desde lá, nós já tivemos mais de 15 mil óbitos. Então, a minha primeira manifestação é externar a nossa solidariedade e o nosso pesar pelos que faleceram, pelos seus familiares, e o compromisso de buscar alternativas para minorar o impacto dessa tragédia sanitária. No momento em que vivemos, nós temos a esperança das vacinas. E o Brasil tem adotado uma série de ações para impulsionar o seu Programa Nacional de Imunização. Para tanto, nós já adquirimos, através de uma estratégia variada, mais de 630 milhões de doses de vacinas. Essa estratégia, ela se baseou, primeiro, num acordo de transferência de tecnologia, uma encomenda tecnológica entre o laboratório AstraZeneca e a Fundação Oswaldo Cruz. Esse acordo, ele já foi devidamente firmado e agora no segundo semestre nós já podemos produzir vacinas com IFA nacional. A outra ação foi através da iniciativa ACT-A, da Organização Mundial de Saúde, através do seu braço de vacinas, COVAX Facility. Por essa iniciativa, foi adquirido cobertura para 10% da população brasileira, o que perfaz aproximadamente 44 milhões de doses de vacinas, e são vários os imunizantes que integram o portfólio da iniciativa COVAX Facility. A outra ação foi através de acordos bilaterais com farmacêuticas, a exemplo da Janssen, a exemplo da Pfizer, com quem adquirimos 200 milhões de doses, e, finalmente, o Instituto Butantan. O Instituto Butantan, como todos os senhores sabem, ele produz a vacina Coronavac, que é uma vacina produzida a partir do vírus inativado, com IFA originário da China. Essa foi a primeira vacina utilizada no nosso país, um imunizante que tem um registro emergencial na Anvisa, mas que tem sido útil para o nosso programa de imunização. Com o avançar da produção da vacina na Fiocruz, a vacina da AstraZeneca Fiocruz já é a vacina mais utilizada no nosso país. E nós já distribuímos mais de 123 milhões de doses de vacinas para estados e municípios. E através do nosso Programa Nacional de Imunização, com 38 mil salas, nós podemos imunizar até 2.400.000 brasileiros todos os dias, desde que tenhamos doses suficientes. Desde que nós assumimos o Ministério da Saúde, mais de 80 milhões de doses de vacinas foram distribuídas para estados e municípios. Isso não é pouco, senhores senadores. A própria iniciativa COVAX Facility, da Organização Mundial de Saúde,
distribuiu cerca de 86 milhões de doses, ou seja, somente no nosso curto período de gestão à frente do Ministério da Saúde, nós já distribuímos mais doses do que a iniciativa COVAX Facility. A população vacinável no Brasil, ou seja, aqueles acima de 18 anos, ela perfaz cerca de 160 milhões de habitantes, né? Então nós já imunizamos dessa população vacinável com a primeira dose 39,1% da população vacinável, e com a segunda dose 15,1% da população vacinável. Volto a dizer, 160 milhões de brasileiros que são aqueles acima de 18 anos. E pelo ritmo que nossa campanha vem adquirindo nas últimas semanas, no último mês, já é possível antever que toda a população brasileira acima de 18 anos, ela pode ser imunizada com uma dose da vacina até o mês de setembro. E pelas 600 milhões de doses que já dispomos, é possível antever também que tenhamos a população brasileira acima de 18 anos vacinada até o final do ano de 2021. O que nós consideramos, dentro das condições de carência de vacinas no mundo, é uma meta bastante razoável e que faz jus à força e à tradição do nosso Programa Nacional de Imunização. Ainda precisamos de evidências científicas em relação ao uso das vacinas, não em relação à sua eficácia, mas em relação à sua efetividade. Nesse sentido, o Ministério da Saúde tem trabalhado em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e com universidades internacionais e nacionais para estudar melhor o contexto da efetividade das vacinas. Exemplo eloquente é o estudo realizado em parceria com a Unesp na cidade de Botucatu, em que já imunizamos com a primeira dose a população daquela cidade do interior de São Paulo. E para os senhores certificarem a importância e a qualidade do nosso programa de imunização, em 10 horas nós conseguimos imunizar mais de 60 mil habitantes da cidade de Botucatu. Isso é um tipo de estudo chamado estudo um grupo controle. Nós vamos comparar a população de Botucatu vacinada com AstraZeneca com a população do PNI, e assim não só estudar a efetividade da vacina AstraZeneca, mas também possíveis variantes da Covid-19. Também já traçamos um panorama para o ano de 2021. Nesse sentido, além da nossa Fiocruz, que já terá a capacidade plena para a produção da vacina com IFA nacional, nós estamos em negociações com farmacêuticas como a Pfizer e como a Moderna para usar esses agentes imunizantes no ano de 2022, se for o caso, e é possível que seja, de fazer um reforço. Claro que ainda não temos todas as respostas, todas as evidências científicas a esse respeito, se será necessário fazer uma nova vacinação como fazemos hoje, com 2 doses, se apenas precisaremos de um reforço, se o reforço é com o mesmo agente imunizante, se é com outro agente imunizante, que nós chamamos de intercambialidade. Nós precisamos também avançar com pesquisas, com outras vacinas. Aqui no Brasil, como é do conhecimento dos senhores, já tem projetos para desenvolvimento de vacinas totalmente nacional. Eu cito que há um projeto na Universidade de São Paulo, liderado pelo professor Jorge Calil, há um outro grupo na Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, na Universidade Federal de Minas Gerais, além de um projeto que já está avançado do Instituto Butantan, com a vacina chamada de Butanvac. Todas essas vacinas, elas são alvo do nosso interesse. O Senado Federal,
por iniciativa do excelentíssimo senhor senador Wellington Fagundes, apresentou uma proposta legislativa para que vacinas humanas pudessem ser produzidas em parques de vacinação animal. Nesse sentido, eu estive com o senador Wellington Fagundes visitando uma dessas plantas no interior de São Paulo e eu fiquei muito impressionado com a estrutura que existe nesses laboratórios de vacinação animal, que garantem a qualidade sanitária do nosso rebanho e que podem muito bem ser utilizados para a produção de vacinas em humanos, para que o Brasil possa cumprir o seu destino de um líder global, oferecendo vacinas para a América Latina e para o mundo. Nós sabemos que numa situação de pandemia é importante que os países que fazem fronteira conosco também tenham uma segurança sanitária, até porque nós temos fronteiras secas com esses países e as pessoas transitam com certa facilidade e é possível nesse trânsito algum indivíduo com algum tipo de variante entrar no nosso país e essas variantes elas apresentarem uma propagação comunitária que podem assim conturbar o nosso cenário epidemiológico. Então, em relação à nossa campanha de vacinação, nós estamos muito seguros que ela vai caminhar com muita celeridade, tanto é que os próprios estados entre si, entre aspas, eles já travam uma certa disputa, né, no bom sentido, para verificar quem está vacinando mais, né? Então, nós observamos com satisfação que a campanha vem evoluindo. Na quinta-feira nós superamos mais de 2 milhões de doses aplicadas e no mês de junho nós já temos quase que uma média de mais de 900 mil indivíduos imunizados por dia, né? Essa campanha de vacinação ela tem sido importante para reduzir o óbito em indivíduos que já foram vacinados. Isso já é possível se verificar. Aqueles indivíduos de faixa etária mais elevadas, eles já apresentam uma mortalidade menor, o que é a certeza de que, juntamente com outras ações, nós haveremos de pôr fim ao caráter pandêmico dessa doença. Alguns subgrupos de atenção mereceram especial ênfase do Programa Nacional de Imunização. Aqui eu me atenho particularmente ao caso das gestantes. O Brasil, no pico dessa chamada segunda onda, estava com um número elevado de óbitos em gestantes e por isso o Programa Nacional de Imunização, com sua Câmara Técnica Especializada, resolveu incluir essas gestantes dentro do Programa Nacional de Imunização e hoje essas gestantes com comorbidades, elas estão sendo imunizadas com a vacina da indústria Pfizer e com a vacina da Coronavac. Os estados e municípios têm dado preferência ao emprego da vacina Pfizer, que após modificações regulatórias teve o seu uso flexibilizado, aquele problema da cadeia de frio foi parcialmente resolvido e a vacina Pfizer ela pode ser aplicada dentro de um ambiente que permite o seu uso mais capilarizado por todo o Brasil. Em relação ao enfrentamento à pandemia da Covid-19, no âmbito da assistência hospitalar especializada, há um esforço muito grande para habilitar leitos hospitalares e isso no ano de 2021 aconteceu de maneira muito intensa, de tal maneira que nós já repassamos uma quantia de recursos para habilitação de leitos no ano de 2020, para os senhores terem uma ideia, senhores senadores, 64 bilhões de reais para estados e municípios, 9,9 bilhões para os estados e Distrito Federal, 23,4 bilhões para os municípios, 29 bilhões referentes à aplicação direta, 1,8 bilhões
para os demais repasses. No ano de 2021, foram autorizados mais de 24 mil leitos hospitalares, totalizando 44 mil leitos de UTI convencional, mais Covid, né? Então, esses 24 mil leitos foram para Covid. Então, mais do que o dobro da quantidade já registrada no passado. E os repasses mensais, eles são superiores a 1 bilhão somente para o custeio dos leitos já abertos. Todos os pleitos que recebemos de estados e municípios em relação à habilitação de leitos, desde que cumpridas as exigências regulamentares, eles são atendidos de maneira a dotar o sistema de saúde de uma capacidade para atender às síndromes respiratórias agudas graves decorrente da Covid-19. Então, nós sabemos que esses pacientes com síndromes respiratórias agudas graves, num percentual elevado, eles requerem a intubação orotraqueal. Infelizmente, ainda temos uma incidência de óbitos, uma mortalidade elevada entre esses indivíduos que requerem a intubação orotraqueal, e é necessário que esses pacientes eles recebam, além dos tratamentos específicos para o enfrentamento às síndromes respiratórias agudas, um suporte de sedação, no que nós chamamos de kit de intubação orotraqueal, composto por sedativos, por anestésicos, com bloqueadores neuromusculares. E quando nós assumimos o Ministério, no final do mês de março, a pressão sobre o sistema de saúde era muito forte e nós tivemos que ter uma observação muito atenta ao suprimento desses insumos, haja vista que a nossa indústria nacional não tinha condição de prover esses itens numa quantia adequada para atender o sistema público de saúde e o sistema privado. Através de ações, através da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, nós adquirimos nos Estados Unidos mais de 5,1 milhões de itens do chamado kit de intubação orotraqueal, e esses insumos têm sido oferecidos para estados e municípios, quando estados e municípios não conseguem fazer a aquisição